Oi, gente, tudo bom? Beleza? Tudo bom com vocês? Estou aqui de novo, no YouTube, na telinha do YouTube. Pedi a você para se inscrever no meu canal. Olha, você vai lá e se inscrever no meu canal. Eu tô com um projeto aqui para 2026 para estar lendo a Bíblia junto com vocês, tá bom? E eu vou começar hoje, eu vou estar lendo o capítulo 1 de Gênesis. Acompanhe comigo, você que não tem tempo assim de parar para ler a Bíblia, você pode só estar ouvindo no carro, tá com fone na sua mesa de trabalho, tá na pia lavando uma louça, você pode estar ouvindo a palavra de Deus. Vamos lá, Gênesis 1. A criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom, que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar que apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus e para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus e para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicam na terra. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme
a sua espécie, gados e répteis, bestas e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas, feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre o peixe do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal